Gente, vamos falar agora aqui sobre um tema que está em alta, que está sendo debatido inclusive nacionalmente, que é a questão do teto de gastos. A equipe econômica do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem discutido as normas que serão implementadas na nova gestão. E para a gente entender um pouco sobre esse tema e também sobre as manifestações que estão acontecendo ainda no Brasil, essas manifestações que são avaliadas por várias autoridades como antidemocráticas, para a gente debater sobre esse tema, está conosco agora no quadro O Povo Precisa Saber, o defensor público e também doutor em Direito, doutor Otoniel Pinheiro. Seja bem-vindo, bom dia. Saudações, Abdias, saudações aos amigos ouvintes da Rede Antena 7. É um prazer imenso estar aqui agora em estúdio fazendo o nosso quadro todo dia de sexta-feira para conversar assuntos de interesse da população e de interesse social. Temas relevantes como essa questão do teto de gastos e essa questão das manifestações, né, que pedem a intervenção militar no Brasil. Bom, doutor Otoniel Pinheiro, primeiro vamos contextualizar. Foi implementado em 2016 o teto de gastos, o que ele é e o que é que ele propõe para o Brasil e o que é que essa mudança pode trazer de novo para esse contexto. É importante destacar aos queridos ouvintes que é preciso entender o que é o teto de gastos, porque muita gente está pensando que o teto de gastos estabelecido lá no governo Michel Temer em 2016 é simplesmente que o governo não pode gastar mais do que arrecada, ou um percentual em torno da arrecadação, como se fosse isso, como se fosse a questão de um orçamento familiar que você não pode gastar mais do que arrecada, mas não é isso. A questão do teto de gastos estabelecido através de uma emenda constitucional, o que significa? Significa que o governo federal, o poder público, não pode gastar mais do que aquilo que foi gastado no ano anterior, mais o índice de inflação. Então, vamos supor, nós estamos no ano de 2022. O limite de gastos do governo é o gasto em 2021 mais o índice de inflação. Então, esse é o chamado teto de gastos. Qual é o problema dele? Queridos ouvintes, nós temos no orçamento da União, no orçamento, 3 espécies de orçamento, que é o orçamento fiscal, né, para gastos de uma maneira geral, o orçamento da Seguridade Social e, terceiro, o orçamento para pagar os juros da dívida, né? Esses juros da dívida é o que é o principal. Porque, então, ele é dividido em 3. Só que o teto de gastos, ele estabeleceu o teto de gasto só para os 2 primeiros, que é a Seguridade Social e o orçamento fiscal. Deixou livre, sem teto, os juros da dívida. Na época do governo Temer, se dizia que não, vamos ter que pagar os juros para diminuir a taxa Selic, para diminuir a dívida externa brasileira, bababá, isso, aquilo, outro, e a dívida interna idem, que são dinheiro direcionado aos banqueiros. Isso nada aconteceu, né? Não se diminuiu a dívida, não se diminuiu os juros da maneira como eles apontavam lá em 2016. O que é que achatou? Achatou investimentos em infraestrutura, construção, afetou gastos com saúde, gastos com educação. Nós vimos que os investimentos em educação no governo federal diminuíram numericamente, apesar da população aumentar, apesar da população precisar de quê? De mais escolas, de mais universidades, isso tudo diminuiu. Então, o teto de gastos, no meu entendimento, ele foi inadequado para a realidade brasileira. Repito, não é o teto de gastos a questão de gastar mais do que arrecada. Não tem nada a ver. Ele está condicionado ao índice de inflação. Então, o governo federal pode arrecadar mais e mais, crescer a arrecadação, que mesmo assim o teto de gastos estaria preso ao índice de inflação do ano anterior, deixando livre para pagar os juros da dívida, que é direcionado a banqueiros e a especuladores. Na avaliação do senhor, as mudanças propostas nessa PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela atende às necessidades
de uma política econômica minimamente satisfatória e que vai ter equilíbrio, ou ela pode trazer... o mercado reagiu mal, né? Mas você está falando agora da PEC que foi apresentada ontem, né? No caso, da PEC da transição. Veja, a PEC da transição, o que é que ela trata de atos administrativos relacionados à transição, mas no que diz respeito a essa polêmica do teto, ela fura algo que já era previsto na questão do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil, né? Que transformou era o Bolsa Família, né? E agora é o Auxílio Brasil. No que diz respeito ao aumento para R$600. Já estava previsto, mesmo furando o teto, né, no orçamento atual que foi aprovado, já estava previsto o valor de R$400. O dinheiro, entendeu? O valor já de 400. Empenhado lá. Isso lá. Mas aí, como foi promessa de campanha para R$600, inclusive do Jair Bolsonaro, também foi essa promessa, aí está se fazendo um esforço para que se pague esses R$600. E aí que está essa tratativa de uma PEC, porque tem que ser um projeto de emenda constitucional para relativizar o teto de gasto, para poder pagar esses R$600 e mais aí um valor destinado às crianças, que foi também prometido para o governo, o presidente eleito Lula. Muito bem, deixa eu mudar aqui a chave, doutor Tonel Pinheiro, para a gente contemplar outro tema que tem repercutido bastante. Desde a eleição, no dia 30 de outubro, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos do atual presidente Jair Bolsonaro fazem manifestações, inclusive no dia 15 de novembro, no feriado, manifestações mais intensas. Em algumas capitais permanecem alguns pontos onde eles se reúnem, e aí muitos pedindo que intervenção militar, pedindo que o Exército salve o Brasil. E aí como é que o senhor avalia esse contexto e esse tipo de manifestação? Bom, o contexto, né? A questão se pode ou não pode, a questão de acionar as Forças Armadas. Constitucionalmente e estruturalmente no Brasil, isso é totalmente inadequado, porque as Forças Armadas elas não constituem um poder moderador, não constituem uma palavra final em qualquer do conflito entre os três poderes. O poder moderador, querido ouvinte, existia no Brasil Império. Ele acabou com a proclamação da República, onde o imperador exercia esse poder moderador de mediar os conflitos, dar a palavra final nos conflitos entre os três poderes. E esse poder moderador é resquício do absolutismo monárquico lá do século XVIII. O que era o absolutismo? Era onde o rei mandava, o rei dava ordem em tudo, passava por cima de tudo. Então, veja, o poder moderador ele ainda sobreviveu aqui no Brasil como um absolutismo monárquico e se encerrou a lei. Então, quando a gente fala que o Exército pode exercer o poder moderador, isso é uma falácia, não existe essa interpretação constitucional. Os militares, eles não são preparados para interpretar a Constituição, interpretar o conflito entre os três poderes, interpretar quando se está violando ou não a Constituição, na fala do presidente, quando está jogando fora das quatro linhas. O Exército não tem esse preparo. Eles não foram preparados para fazer essa avaliação. Qual é a função das Forças Armadas? Defender os brasileiros como um todo e não defender grupo político A, B ou X ou fazer interpretação da Constituição. Então, essa questão de pedir intervenção militar, né, eu até também dei uma entrevista, que é uma questão da imaturidade democrática, de não se aceitar o resultado das urnas. As urnas eletrônicas em nosso país, elas são seguras, diversos testes, diversas auditorias, isso tudo com acompanhamento, desde a inserção de dados, inclusive passando pelo código-fonte. Código-fonte que foi fiscalizado antes da eleição pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela OAB, pelos partidos políticos, diversos organismos da sociedade civil, inclusive convidando atores internacionais para fiscalizar a segurança das urnas. Isso foi feito pela Justiça Eleitoral de forma absolutamente transparente, para que não reste dúvida de que a urna eletrônica, todas elas sim são seguras e que nós poderemos sim confiar na nossa justiça eleitoral. Então, politicamente, eu não vejo
forma de se fazer qualquer tipo de contestação ao resultado da eleição e muito menos pedir intervenção militar. Doutor Otoniel Pinheiro, quem patrocina esses atos? Inclusive, o Ministério Público está investigando, já foi encaminhado, inclusive, para alguns órgãos de fiscalização, nomes e dados desses patrocinadores. Eles podem ser penalizados de alguma forma? Isso é o que já está ocorrendo. Incorre na lei penal, na questão de incitar a animosidade entre as Forças Armadas. Isso é um crime que que surgiu no Brasil em 2021, já no governo Bolsonaro, né, que inseriu no Código Penal esse tipo de crime, onde a pessoa que incitar as Forças Armadas, criar animosidade, inclusive com o Poder Judiciário, pratica crime, e é por isso que o Ministério Público está investigando quem são os organizadores, pedindo bloqueio aí de verbas, e quem sabe aí nós teremos novidades nos próximos dias a respeito desses processos criminais. Doutor Otoniel Pinheiro, muito obrigado, viu, por seus esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a você, Abdias, e a todos os ouvintes. Um beijo no coração. O quadro de agora que nós ouvimos, o povo precisa saber, que desta vez, nessa sexta-feira, doutor Otoniel Pinheiro nos deu a graça aqui da sua presença. Muito obrigado, doutor Otoniel Pinheiro. Todas as sextas-feiras o povo precisa saber com doutor Otoniel, que é doutor em Direito e também defensor público.